Fala pessoal, beleza? Vamos começar aqui então. A ideia é a gente fazer um tutorial de como que a gente pode trabalhar com grupos no Revit, né? Vamos utilizar um projeto de um edifício vertical. A ideia não é fazer um projeto, mas sim só uma proposição de uns pavimentos como que seria um trabalho, né, com grupos. A gente poder ter automatizações de projeto, a gente poder organizar, né, um modelo de uma forma que fique automatizada na hora de trabalhar. E a gente vai conversando e vai explicando as situações, né, as possíveis diferenças de trabalhar de uma forma ou de outra e entendendo quais são os prós e contras. Mas, de maneira geral, acredito que trabalhar com um grupo seja uma forma bem interessante para edifícios com bastante repetições, como edifícios verticais, né, com pavimentos típicos, se repetem várias vezes. Então, acho que dá para a gente pegar bastante coisa aqui. Então, vou começar de um projeto do zero. Vou abrir o próprio template padrão do Revit, né? Que todo mundo vai ter aí, acho que fica mais simples para o pessoal acompanhar. Então, se a gente for aqui no 3D, a gente tem os níveis, né? Pelo padrão do projeto base, ele vem com esses níveis. Vou deletar eles aqui, porque acho que a gente não vai precisar agora. Tá? Então, assim, eu vou criar alguns níveis para estabelecer mais ou menos como que seria a ideia dos pavimentos. Não seja uma regra, mas de maneira geral, os primeiros pavimentos são um pouquinho mais altos, né? Aqui está 4.000 por milímetros. Eu vou só ajustar a unidade aqui. De milímetros, vou colocar para metros. Duas casas decimais. E aqui, como está ponto, eu vou trocar para vírgula também, que acho que fica um pouco mais simples de trabalhar. Então, aqui 4 metros, vou colocar uns 4,5. Seria do térreo até o primeiro, né? Ali, mais um pavimento, às vezes, de lazer, alguma coisa, normalmente tem, mais uns 4 metros. E aí começaria os primeiros tipos, né? Vou colocar aqui 3 metros e vou só ajustar a questão da nomenclatura, né? 1, 2, 7. Então, para tentar fazer ele entender aqui a lógica, eu vou só numerar até o 4. Eu vou dar um array aqui em torno de uns 15 pavimentos, por exemplo. Sugestivo, né? A gente não estou projetando aqui, né? Estou só fazendo uma suposição, tá? Então, beleza, a gente tem aqui os níveis, ele já entendeu, né? 2, 3, 4, 5. Aí o ideal depois é para você colocar os níveis, né? Que é acostumado aí no seu escritório, como que o cliente desejar. Beleza, a gente tem aqui então o térreo, o segundo e os tipos. Beleza. Então vamos supor que a gente está aqui na planta, vamos criar uma planta aqui planta de piso do terceiro pavimento, né? Que seria o primeiro tipo. Vou criar aqui umas paredes, então. Mais ou menos aqui uns 13 por 16. Não sei, vou chutar aqui uns valores, tá? Então, vamos supor que tem uma caixa de escada aqui no meio. Né? Talvez uma ideia de 4 apartamentos por andar, assim, né? Vou colocar 6 para cada lado aqui. Aqui uns 6 também. Meio simples, meio quadradinho, só para a gente poder entender aqui as questões, tá? Vamos separar aqui. Colocar um 20. Aqui eu vou replicar para cá. E aqui eu vou replicar para cá. Beleza. Vou repartir aqui, só para fazer um formatinho mais convencional de edifício ali, né? Claro que teria mais alguma coisa aqui. Acho que pode até criar um elemento para ficar mais realista aqui. 2,5. Mais uns 2,5. Beleza. Aqui. Aqui. Beleza. Vamos supor que a gente tem aqui um núcleo central e 4 apartamentos, né? Parede também. Então, uma ideia bem simples aqui, de formato de planta, claro que não significa nada, né? A gente está só idealizando alguma coisa.
Então, primeira coisa aqui, a gente colocar as alturas corretas, né? Então, terceiro pavimento até o quarto pavimento, 0, 0. A gente vai ter aqui primeiro pavimento tipo, entre aspas, né? Então, vamos aqui para a planta de volta. Então, vamos supor que você tenha 4 apartamentos diferentes. Planta tipo A, tipo B. Na verdade, isso aqui pode ser igual a esse, normalmente é, né? Planta tipo A, B, A, B. Que você pega esse apartamento e rotaciona para cá, né? Bem convencional acontecer isso. Também pode acontecer de espelhar, mas o entendimento do Revit para espelhamento é um pouco diferente, né? De rotacionar. Quando você rotaciona, você está realmente trabalhando com o mesmo elemento em outra posição. O espelhamento ele já tem um pouco mais de algumas complicações, principalmente quando está relacionado com a questão dos grupos de detalhe e informações, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, seria esse apartamento aqui, né? Vou só cortar aqui. Vamos supor que o apartamento seja isso daqui, né? Que vai ter um acesso, alguma coisa, mas primeira, à primeira vista, vamos entender que isso aqui é o outro apartamento. Só para ficar mais simples a ideia aqui. Beleza, aqui a gente tem um grupo, isso aqui seria o apartamento. Então, para a gente criar um grupo é bem simples, vem aqui em criar grupo, colocar apartamento A, tanto faz o nome. Então, ele criou com a base dele no nível 3, que está aqui. Alguns pontos de cuidado que eu acho que é interessante frisar. Quando você repete esse pavimento, esse grupo vai ter o nível 0 dele nesse nível aqui. E os elementos, eles vão estar do nível 0, que seria o 3, até o nível 4. Quando você chega no último pavimento, pode acontecer de esse nível ter outro nome, chamado de barrilete ou cobertura, alguma coisa assim. Às vezes, a maioria das vezes pode dar algum problema por conta dessa relação de nomes, tá? Então, o que que eu, por experiência aí, acabei adotando, entendi que é melhor, né? Que funciona melhor. Ao invés de você ir do terceiro ao quarto pavimento, você põe os dois níveis no mesmo nível, seria o terceiro nesse caso, né? E de preferência que esse nível seja o mesmo do próprio grupo. E aí que você coloca o offset do tamanho que você queira. Então, por exemplo, seria esses 3 metros, né? Então, do nível 3 ao nível 3, com 3 metros. Vai dar na mesma, porém, no final você não vai ter menos problemas, vamos dizer assim, né? Menos dor de cabeça lá na frente, tá? Então, esse aqui seria o apartamento A. Vamos criar aqui o apartamento B também. O apartamento B, no caso, ele teria já essas paredes aqui, né? A gente falou. Fazer aqui. Acho que essa parede já está no outro apartamento, então a gente não precisaria colocar. O ideal é depois repartir, né? Colocar o núcleo separado, o acabamento para um lado para o outro e fazer o acabamento no próprio apartamento, que é o ideal, para poder separar os grupos certinho. Então eu vou deixar assim aqui só para intuito do entendimento das coisas, né? Então, esse seria o apartamento B. Aí aqui, como a gente já tem esse ponto central, vou traçar uma RP aqui só para uma reference plane, né? Plano de referência, só para a gente poder ter um ponto de inserção ali. Esse ponto central aqui. Mas então aí agora a gente pode fazer essas outras coisas que não são o próprio grupo que a gente tem. E aqui é só rotacionar, né? No caso, rotacional com base aqui. Rotaciona, pega o eixo central ali. Opa, vou botar aqui que acho que eu apaguei essa minha aqui que eu não podia. Esse aqui. Tá. Este. Rotaciona para cá. 180. Se apertar o Ctrl, você copia. Beleza, ele deu um errinho aqui. Provavelmente tem alguma parede sobrepondo. Deve ser essa daqui, né? Vou tirar ela ali. Então, beleza. Coloco apartamento B, apartamento A. Então, beleza, a gente tem aqui agora já os 4 apartamentos. Para replicar os grupos é bem simples, né? A gente precisa copiar eles, para não ter que copiar várias vezes. A gente pode dar um array aqui
15 vezes, move até o 3 metros para cima aqui. Eu já tenho aqui todos os apartamentos já montou o prédiozinho ali. Vou colocar em perspectiva, deixa eu lá, né? Um pouco distorcido, mas dá para entender. Beleza? E aí você trabalha normalmente, você monta, a ideia principalmente é você primeiro montar um grupo mais completo e depois espelhar, né? Você não começa a ter muitas vezes você vai ter que editar e salvar e perder tempo salvando. Então a ideia é trabalhar com poucos grupos no início, quando você vê que já tem bastante coisa, você precisa entender como que ele é verticalmente, tudo mais, aí você pode replicar os grupos e começar a trabalhar de maneira mais homogêneo com o prédio, né? Então, vou traçar algumas paredes aqui só para a gente ter uma noção de como que seria. Vou chutar qualquer coisa aqui, tá? Não é projeto, é só uma ideia aqui. Supondo algum layout que nada, não estou nem pensando, só colocando os elementos mesmo. Só umas portas também. Um quarto para cá, outro quarto para cá. Os afastamentos aqui. Cozinha aqui, alguma coisa do tipo, né? Como se fosse um multicam aqui, enfim, nada pensado, tá? Vou isolar esse grupo só para ver como ele está ficando em 3D. Vou salvar aqui. Então você veja que só essa quantidade de apartamentos, que não é muito, ele já começa a ter um pouco de demora na hora de salvar, porque são muitos elementos. Então o ideal é começar a trabalhar com pouca coisa e depois você vai adicionando, né? Aqui já dá para ver que a gente está com uma altura muito grande. Nível 3. Vamos colocar aqui os 3 metros, ó, que a gente falou, né? Então, aqui tem umas paredinhas, portinhas, vamos colocar umas janelas também. Não sei como que é as janelas que vem padrão no Revit, mas deve ser uma coisa bem simples aqui. Uma janelinha. Só alterar o tamanho dela aqui. Para mostrar no meio, 20 mais ou menos. Toril de 1 metro, um pouco. 10. Então, aí, janela aqui, uma janelinha aqui, uma janelinha para cá também. Então você veja, só essa quantidade de apartamentos que a gente criou, vamos ver, a gente está com 30 apartamentos, vezes 2 aqui, 60, né? Então, na verdade, são 30 salvos. Então, pouca coisa, na verdade, já está dando uma pesada, né? Mas é muito bom trabalhar dessa forma que você consegue automatizar as coisas. E você não automatiza, para um prédio desse calibre começa a ficar muito difícil trabalhar com coisas sem automatizações, né? Beleza? Então vamos lá. Quais são os pontos ali importantes dos grupos que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado? Principalmente esse do nível que eu estava comentando, que é importante, tá? A questão do nível osso, nível acabado, que normalmente a gente trabalha com o nível do acabamento do piso e o nível da laje, que é um pouquinho abaixo, né? Então seria nível acabado e nível osso. As paredes externas e paredes civis mesmo, né, de alvenaria que vão até a laje, normalmente é ideal deixar no nível osso. O grupo pode estar no nível acabado, as paredes podem estar no nível osso dentro do grupo, não tem muito problema. O ideal seria que fosse no mesmo nível, mas a gente sabe que às vezes não dá para fazer isso, né? Então, aí é testando para descobrir. Mas o que eu percebi é que quanto mais coisa no mesmo nível do grupo, é melhor. Aí coisas, por exemplo, portas. Portas, ideal é estar no acabado, janelas podem estar no acabado ou no osso, tanto faz. Pisos internos no acabado também, tá? A laje, a própria laje, se for modelada, também no osso. E aí você tem essas separações, tá? Forro também no acabado. E aí você pode ir trabalhando com o seu modelo. E o que que você vai acabar encontrando, né? Coisas como isso aqui, por exemplo. Vamos supor que você tem uma caixa de escada, ela também vai se repetir, só que ela vai se repetir de forma independente desses outros grupos.
Então, a ideia aqui, nesse caso, o ideal é você começar a dividir esses elementos. Vamos supor que tem uma parede aqui de 14 no osso, mais um acabamento para cá, um acabamento para cá. O ideal é deixar essa parede aqui, se ela não tem repetição no grupo, deixar ela no próprio núcleo. E você faz um fechamento aqui e deixa só o acabamento pro apartamento. E dessa forma você consegue ir separando os elementos. Então seria uma coisa mais ou menos assim, né? Tiraria desse grupo daqui, do apartamento, colocaria no outro grupo que tá, seria o grupo do núcleo, vamos dizer assim, né? Vamos criar aqui um do núcleo, chamar de núcleo tipo. E aí essas outras paredes, a mesma coisa, né? Precisa dessa, essa aqui vem para cá, vem para cá, deixa eu criar um atalho aqui para colar no mesmo local que usa bastante. Alinhado com a vista, né? Shift para cá, primo aqui, esse aqui vem para cá, sim, beleza. Aí tira essas coisas que estão repetidas aqui, né? Se você responder, você vê que não tem mais nada. Aí ficaria só o acabamento interno, no caso de você querer hospedar algum elemento no apartamento, tiver uma geladeira, uma armário, uma coisa que seja hospedada na parede. Aí o ideal é o acabamento estar para dentro. Normalmente, os acabamentos podem ter variação também, a variação do núcleo é diferente da variação do apartamento. Então é importante ter essas separações, tá? Vou colocar só umas janelinhas aqui, a gente ter uma posição de como que seria, né, a repetição desses outros apartamentos também. Então, acho que é isso. E aí você começa a colocar esses elementos de uma forma automatizada. Você consegue ver eles em conjunto. Por exemplo, aqui batendo o olho, eu já percebi que essas janelas estão no nível errado. E rapidamente você detecta relações entre os outros grupos, né? E aplicou uma alteração, aplica a todos os grupos também. E aí consegue trabalhar de forma bem automatizada, tá? Mesma coisa as lajes, vamos supor que você quer fazer uma laje aqui nesse pavimento. Criar uma laje de concreto, moldado, um bloco. Criar ela aqui. Só recortar esse número aqui. Pra cá. Vamos supor que essa laje aqui ela está no terceiro pavimento. E ela tem que replicar para todos os outros. Então, a primeira coisa é criar um grupo. Vou chamar de laje tipo. Vou replicar. Eu posso usar o array, como eu fiz das outras vezes, ou também posso usar Ctrl C e alinhar com níveis selecionados. Também funciona. Costumo não usar muito isso aqui para quando você copia e olha, acho que você já vai vendo se deu certo, né? Também tem essa opção, tá? Beleza, criei as lajes. Vou passar uma caixa de corte aqui só para ver se entender se está ficando da forma que a gente imagina. Então é isso. Laje, paredes. Aqui, inclusive, já tem uma sobreposição. Você começa a ver essas questões, né? Vamos supor, essa parede aqui, interna, como tem a laje, o ideal é que ela fique um pouco mais para baixo. A gente começa a estabelecer essas relações, né? 2,77,5, que é, que é a altura que você tem de piso a piso menos a espessura da laje, né? Porém, as paredes externas normalmente passam, enfim. Depois, mais para frente, conforme você começa a evoluir o projeto, essas paredes de fachada também podem ter variação. E a ideia é a mesma coisa que eu comentei aqui no núcleo, né? Você começar a separar esses elementos. Então, faria uma parede interna e um outro grupo, parede externa. Ela se repete, quando tiver uma variação, cria um outro grupo, uma variação de grupo, né? E assim você vai montando esse, se fosse um quebra-cabeça, né, do projeto, ele vai ficando todo automatizado certinho. Bom, acho que é isso. Não tem muito mais questões, em questão de modelagem do grupo, né? Tem questões de informação. Acho que eu poderia abordar em próximos vídeos aí, como que você consegue automatizar informações. Vou dar só um exemplo aqui, né? Vamos supor que você queira colocar umas cotas aqui, colocar níveis,
níveis, colocar ambientes, enfim. Pode colocar outras coisas aqui, né? De quarto aqui. Tá. Por exemplo, né? Exemplo aqui. Então, a gente tem um grupo com vários elementos associados a esse grupo. Se você tem uma repetição, você não precisa colocar as informações de novo. Você pode utilizar aqui o próprio anexamento de grupo de detalhes, né? Ele vai te dar uma caixa para colocar o nome. Pode colocar, por exemplo, informações, apto a, e você adiciona aquilo que é referente àquele grupo que tem repetição. Você está vendo que eu não consigo pegar nem o nível e nem o quarto, porque esse elemento não está associado ao grupo. Então, vamos fazer, por exemplo, né, se eu quero que esse elemento esteja associado a esse grupo, esse elemento do ambiente eu tenho que adicionar ao grupo do ambiente. Aí sim eu consigo vir aqui e adicionar a informação ao elemento do próprio grupo. Aqui mesma coisa, né? O piso, aquele piso que a gente modelou é outro grupo. Então não tem como fazer essa associação também. Então a ideia é o contrário, né? Pegar o piso, onde está o grupo do piso e anexar de tipo, informações, de tipo, né? Nível, né? Diz lá de tipo. Aí você consegue adicionar esse nível, tá? E aí, vamos supor que você tem outras plantas com esse mesmo grupo, você pode só vir aqui, selecionar a ilha grupo de detalhe anexado e adicionar para mostrar uma. Claro que vai ter uma questão das posições, né? Quando você rotaciona, nem sempre vai dar certinho a mesma posição por conta da posição central dos elementos, né? O próprio nível pode acontecer umas coisas desse tipo, então o ideal é tentar ao máximo automatizar. Quando não der, você vai separando, mas quanto mais você automatizar, melhor, tá? Então, acho que é isso. Depois eu posso abordar em um outro vídeo mais aprofundado nas questões das informações, como automatizar isso, tá bom? Mesma coisa com tags, tudo mais, né? Tudo você pode fazer a mesma lógica, né? Uma vez que você já está aplicado isso aqui, é só adicionar, que ele já vai lá para o outro grupo também. Beleza, pessoal? Acho que a ideia era essa. Qualquer dúvida aí, pode colocar nos comentários que a gente vai tentando responder, ajudando vocês. Valeu, um abraço e até mais.